Porque eu sou o Messias, o filho de Davi biológico agora em nossos dias? Ponto de interrogação. Ou seja, eu sou o Messias do eterno Criador, eu sou o filho biológico de Davi, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, selo do Deus vivo para santificar, purificar e selar na testa, na fronte, os escolhidos de Deus por mim mesmo em nossos dias e os dias de hoje. Mas eu sou o filho de Davi biológico para este tempo ou época, eu sou o Messias do eterno Criador, principalmente porque em mais de 2000 anos ninguém nunca decifrou ou soube revelar os segredos ou os mistérios de Deus, principalmente no que diz respeito ao sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Tanto é que até hoje, dia 12 de outubro de 2021, até então, ninguém, até então, senão o Senhor, por meu intermédio, é quem vem revelando os segredos e os mistérios de Deus. E, portanto, eu sou o Messias do eterno Criador pelo simples fato de que, desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, até agora, a segunda vinda do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim como Cristo do mesmo, como Messias do eterno Criador, somente o Senhor, por meu intermédio, para revelar este secreto ou ainda segredo e mistério do Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, sobre mim agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, eu sou o Messias do eterno Criador pelo simples fato de que em mais de 2000 anos ninguém anteriormente havia decifrado ou ainda revelado os segredos ou os mistérios de Deus, principalmente no que diz respeito ao sábado da criação de Deus, que não é o sábado do calendário e nem gregoriano, que não é o sábado do calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, mas o sábado da criação de Deus deve ser conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ou seja, é com o sábado da lua nova, é com o sábado da lua quarto crescente, como ocorreu ou está, como ocorreu hoje, dia 12 de outubro de 2021, no mesmo dia em que se comemora o aniversário do diabo e de Satanás, por meio dessa data festiva de um feriado nacional, devido a esta festividade religiosa no que diz respeito à padroeira do Brasil, porque foi através de um decreto de lei número 6.802 de 1980, que de lá para cá foi feito esse decreto, foi sancionado e aprovado, e portanto a população brasileira, vem lembrando, vem guardando, vem idolatrando, vem guardando ou lembrando esta festividade, do calendário nacional, que é um feriado nacional, devido a essa situação de uma festividade religiosa, porque no dia 12 de outubro de cada ano é comemorado um feriado nacional, devido a esta festividade religiosa, no que diz respeito ao feriado nacional da padroeira do Brasil. E, portanto, porque eu sou o Messias do eterno Deus Criador, eu sou o Messias do eterno Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim mesmo, pelo simples fato de que durante 2000 anos ou mais de 2000 anos, ninguém trouxe às claras, ninguém revelou este mistério de Deus, como o Senhor está revelando por meu intermédio, no que diz respeito ao sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, ou ainda por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases.
Portanto, a questão, porque não tornar, né? Porque não tornar o sábado da criação em suas 4 fases, pelo ciclo da lua, em feriados nacional, ao sancionar e aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meio de Cristo, agora em nossos dias? Ponto de interrogação. Ou seja, se por meio do decreto de lei 6.802 de 1980, sancionado ou aprovada pelo então presidente João Figueiredo, né, toda a população brasileira é obrigada a idolatrar ou lembrar e guardar o feriado nacional da padroeira Aparecida da Igreja Católica. Se o Estado brasileiro, se a nação ou o povo, o Estado brasileiro se diz laico, né? Se o Estado é laico, por que então esse privilégio à religião ou à Igreja Católica? Porque o dia de hoje, dia 12 de outubro de 2021, né, pelo decreto de lei 6.802 de 1980, toda a população brasileira é obrigada a guardar ou a lembrar essa data festiva do diabo e de Satanás por meio de um calendário nacional, por meio da lei, do projeto de lei, ou ainda por meio do decreto de lei 6.802, né, de 1980. Então toda a população brasileira, ela está sob maldição, sobre a condenação do diabo e de Satanás, porque todos se esqueceram do 4º mandamento, todos se esqueceram do sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Por esta razão é que a população brasileira e mundial, porque se esqueceram do 4º mandamento, todos permanecem em pecado. E permanecem em pecado por quê? Porque todos permanecem na transgressão à lei e ao sábado da criação de Deus, por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Ou seja, se por meio do decreto de lei 6.802 de 1980, toda a população brasileira é obrigada a idolatrar ou lembrar e guardar o feriado nacional da padroeira Aparecida da Igreja Católica, né? Se o Estado é laico, mas toda a população brasileira é obrigado a lembrar e guardar esta festa religiosa da Igreja Católica de Roma ou do Vaticano no Brasil, né? Porque então não aprovar ou sancionar a lei de Sião, o Evangelho eterno e o selo do Deus vivo para santificar, preparar, ensinar e selar os meus escolhidos, os escolhidos de Deus de toda a terra, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, né? Agora em nossos dias, os dias de hoje, já que a nação pecaminosa de Israel e toda a humanidade se esqueceu do 4º mandamento, da lei de Deus, porque ninguém lembra e ninguém guarda o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Por exemplo, hoje, dia 12 de outubro de 2021, é um feriado nacional, mas porque todo mundo lembra? Porque existe uma lei, a lei ou o decreto de lei número 6.802, que foi sancionada ou aprovada pelo então presidente na época, João Figueiredo. Mas por que ninguém lembra ou guarda o verdadeiro sábado de Deus, o sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases? Porque ninguém nunca aprovou, ninguém nunca sancionou ou aprovou a lei dos 10 mandamentos, né? Nós temos a lei dos 10 mandamentos, mas é como se ela não existisse. Por quê? Porque nenhum estado, nenhuma nação sobre toda a terra aprovou ou sancionou a lei dos 10 mandamentos.
né? Porque a partir do momento que for aprovada ou sancionada a lei de Sião, então se dará restauração à vinha do Senhor, então se dará restauração ao reino de Deus, outrora danificado ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, né? Portanto, estando a população brasileira e mundial, estando com a política e a religião, você não tem nenhuma chance ou garantia de salvação e de galardão nenhum, porque todos eles ensinam o errado ao próximo, né? Todavia, se você comprar e adquirir o kit salvação, selo do Deus vivo por meu intermédio, então vocês terão a possibilidade, a garantia de ganhar e conquistar a salvação e o galardão de Deus por meu intermédio, né? Se assim você obedecer, ter fé e acreditar em mim nos últimos dias, os dias de hoje, até porque o pecado está na transgressão da lei e todos são transgressores da lei e do sábado do Senhor, mas a condenação eterna está para todo aquele que não crê e não obedece à lei ou a lei e a imutável palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, você sabe por quê, né? Você sabe por quê, estando alienado ou escravo, estando ou sendo cúmplice e simpatizante da religião ou da política, né? Porque na religião e na política você não vai encontrar garantia nenhuma de salvação ou de galardão. Mas ao comprar o kit salvação, selo do Deus vivo por meu intermédio, você ganhará a possibilidade. Sim, ao comprar o kit salvação, né? O kit salvação, selo do Deus vivo por meu intermédio, você ganhar a possibilidade, a garantia, né? Da possibilidade de ganhar ou conquistar salvação e o galardão de Deus por meu intermédio, porque eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, selo do Deus vivo, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.